Muito boa noite, queridos participantes, queridas participantes do nosso segundo EduRede. É muito bom estar aqui com vocês no nosso segundo dia de evento. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o nosso dia de mini cursos, né? Então, nós temos aqui acontecendo simultaneamente 4 cursos nesse horário das 6 e teremos mais 4 cursos acontecendo também simultaneamente no horário das 7h30. Então, é muito bom estar aqui com vocês novamente. Nós agradecemos o carinho e a participação de vocês, tanto ontem, né, na nossa abertura, na nossa conferência, quanto hoje, aqui nos minicursos. E, claro, né, algumas pessoas perguntaram, então esses minicursos estão disponíveis, vão estar disponíveis e gravados, tanto aqui no YouTube, quanto lá na plataforma do Eventry. Então, se você está assistindo a gente pelo chat, né, pelo YouTube, você pode mandar ali o seu boa noite, a sua pergunta no chat aqui do YouTube mesmo. Se você está acompanhando a gente pelo Eventry, você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida lá pelo link, pela aba Perguntas no Eventry. Meu nome é Fabiane Cruz, né? Eu sou uma das organizadoras e para mim é uma alegria imensa estar aqui e apresentar esse mini curso, porque eu sou fã, como diz a professora Edna Marta, que vai estar aí com a gente, eu sou fã de carteirinha dessas pessoas que estão aqui, né? Eu sempre sou a guest teacher quando eu trabalho com a prof. Edna Marta, então para mim é um prazer imenso estar apresentando o mini curso dela, né? Então, queria convidar para esse mini curso, né, que tem como tema, então, Aprendendo a Aprender, um itinerário crítico para uma experiência de aprendizagem otimizada. E o resumo desse curso é o seguinte: visa proporcionar aos participantes um itinerário crítico com relação à experiência de aprendizagem, com foco no aprimoramento do potencial desta mesma aprendizagem. Tomaremos como norte os estudos da área de linguística aplicada a respeito do design de atividades otimizadas e a mediação da aprendizagem. Então, o itinerário crítico, né, dos nossos facilitadores hoje é composto por 3 blocos sequenciais e visa delimitar o escopo a ser trabalhado, as decisões tomadas pelo aprendiz para a formação do seu conhecimento e as ferramentas e reflexões necessárias para um bom êxito da experiência de aprendizagem. Então, convido aqui agora para o nosso mini curso, professora Edna Marta e o nosso querido Gabriel, né? Silva. Não é? Então, boa noite, professores, e obrigada por, né, estarem aqui com a gente, dividindo esse espaço, dividindo esse mini curso. Muito obrigada, Fábio. Você sabe que é sempre um prazer a gente compartilhar esses momentos síncronos, né? Não somente com você, mas também com o pessoal que está assistindo a gente. E eu estava comentando com o Gabriel nos bastidores, tantos anos que a gente faz o que faz e toda a transmissão butterflies in the stomach, borboletas no estômago da ansiedade e do nervosismo, né? Parece que estamos aqui. Mas é o de sempre, né? Tem que ter a borboleta no estômago, a gente sempre brinca, né? Até que o dia que a gente parar de ter essa borboleta no estômago, tá na hora de parar de fazer, porque é isso que move a gente. Exatamente. Gratidão, então, a todos que estão presentes aqui. A gente deseja que realmente vocês aproveitem essas nossas percepções, né? Porque esse curso foi baseado em conversas que nós tivemos no nosso grupo de pesquisa da Escola Superior de Línguas na Uninter, e daí, no momento que nós fomos pensar no mini curso, o Gabriel acrescentou as suas ideias. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, para a gente começar, porque a gente tem bastante coisa para conversar e o tempo é relativamente curto, antes da gente entrar propriamente no mini curso, pessoal, a gente vai se apresentar um pouquinho, né? Então, pessoal, eu sou a professora Edna Marta, mas aqui na Uninter quase todo mundo me conhece como Teca. Eu sou formada em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Paraná e em Pedagogia pela Uninter. Sou especialista em ensino de línguas estrangeiras modernas e tenho meu mestrado na área de estudos linguísticos com foco na linguística aplicada. E aqui na Uninter já estou há 11 anos, e dentro dessa trajetória de 11 anos eu conheci essa pessoa. Essa pessoa de quem eu tenho muito orgulho. Foi meu aluno no curso de Letras Português da Uninter e também foi meu colega de trabalho. Oi, Gabriel, fala um pouquinho de você agora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, como a Teca já apresentou aqui. Eu sou formado em Letras pela Uninter e eu pesquiso na área de educação desde que eu comecei o meu curso, né? E esse ano eu estou terminando a minha segunda licenciatura em Informática, né? E eu fiz também pós em gestão de projetos educacionais, né? Eu gosto bastante dessa área.
né? E especialmente agora eu estou dando uma guinada na minha carreira mais para a área de tecnologia, né? Inserindo um pouco também da experiência da educação na tecnologia e vice-versa, né? Da tecnologia na educação. E a gente teve essa ideia, né, de partilhar um pouco com vocês sobre esse itinerário formativo da aprendizagem, né, partindo de conversas que a gente teve, em especial também originalmente da minha parte, né, de um projeto do grupo de pesquisa de segunda licenciatura em formação pedagógica da Uninter, né, que a gente compôs ah, o livro Fractal Epistemológico, né, com a professora Dinamara, com a professora Márcia Mocelin, né? E então vem muito dessa nossa prática, esse nosso desejo de estar sempre aprimorando na nossa prática profissional, né? Na nossa prática docente. Exatamente. Inclusive, a tecnologia educacional é algo que eu e o Gabriel compartilhamos, que eu também tenho especialização em design instrucional e o meu mestrado foi com base em videogames e aprendizagem de língua inglesa. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos então ao nosso curso, já que a gente fez as honras, porque é importante que vocês saibam da onde a gente vem e por que a gente fez essa proposta de mini curso, que não foi assim, né, do nada que surgiu. Foi realmente um trabalho de pesquisa aí durante este ano, e o Gabriel, anteriormente, com um dos pesquisadores que a gente vai trazer hoje. Então, vamos lá ver o nosso material, começando lá o nosso PowerPoint. Fábio, isso, a Fábio está nos bastidores e vai colocar o material para a gente. Então, pessoal, o nosso mini curso é Aprendendo a Aprender, um itinerário crítico para uma experiência de aprendizagem otimizada. Então, pessoal, para a gente começar o nosso mini curso, vamos contar muito com a participação de vocês, tá? Eu gostaria de convidá-los a participar de uma nuvem de palavras, tá? O link é esse, arraislides.com/32M caixa alta 1 e L caixa baixa, tá? Eu já vou compartilhar também a tela com vocês para mostrar o QR Code. Qual que é a pergunta? Qual que é o maior desejo de um professor? Não vale dizer melhores salários, né? Que é importante também, né, gente? Mas pensando em termos educacionais, né, Gabriel? O que um professor deseja quando ele entra em sala de aula e lida com a sua turma? A gente tem uma expectativa com relação a isso, correto? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer essa nuvem de palavras. Então, pense, vocês podem digitar 3 palavras-chave, tá? Ou uma, no máximo de 1 a 3 palavras-chave. E aí a gente vai conversar sobre as percepções de vocês, ok? Então, Fábio, se você puder tirar o material, eu vou compartilhar então a tela de nuvem de palavras, tá? Que daí quem tiver com o celular já pode também usar o QR Code ou QR Code. Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Participando, então, conosco. Qual que é o maior desejo do professor quando ele entra em sala de aula, gente? Então, vamos lá. Se vocês quiserem se juntar à nuvem de palavras aí usando o QR Code, fiquem à vontade. Ou então o link, tá, pessoal? Os dois atendem. Os dois atendem. A Fábio vai compartilhar com vocês aí no chat do YouTube o link dessa primeira nuvem. Quem tiver com o telefone celular também, o smartphone, consegue abrir com o QR Code que está compartilhado aí na tela, que ele vai abrir o link também. Exatamente. Vocês conseguem preencher pelo celular. Isso, já temos algumas participações, atingir o aluno, conexão, engajamento, compreensão. Gostei disso. Interesse dos alunos, exatamente. Faz muito sentido, gente. É curioso isso, né? Porque é muito difícil a gente dissociar o desejo do aluno com o desejo do professor. Exatamente, também, né? porque assim como nós queremos que o aluno aproveite da melhor forma possível a nossa aula, o aluno também espera que a aula seja interessante para ele. É uma via de mão dupla, eu diria. Sim, né? Com certeza. O que mais temos aqui, então? Interesse do aluno. Gente, eu sou míope, eu não enxergo, tá? Coisas muito pequenas. Fazer a diferença, entendimento. Sensacional, gente. Compartilhar saberes. Transmitir conhecimento. Atenção. Atenção. Exatamente.
Muito bem, gente. Vamos ver se mais alguém participa. Ver alunos interessados. Ver alunos aprendendo. Muito bom. E aí a pergunta, como é que a gente sabe que o aluno aprendeu? É verdade. Sem spoiler, porque a gente vai falar sobre isso no final do curso, tá? Muito bem. Será que mais alguém vai participar conosco aqui? Opa, vamos lá. Troca de saberes, transmitir conhecimento, reconhecimento dos alunos. Perfeito. Entendimento, ver os alunos interessados e ver os alunos aprendendo. Exatamente. Interesse, atingir o aluno, compreensão, transmitir conhecimento, troca de saberes. Perfeito, gente. Perfeito. Será que mais alguém vai contribuir? Senão a gente continua aqui com os nossos slides. Vamos ver ali. Reconhecimento. Reconhecimento, respeito, Respeito. Olha só. conexão. Isso. Gente, é muita coisa que a gente espera quando a gente entra em sala de aula, né? O problema é como é que a gente faz para dar conta disso tudo, né? Perfeito, pessoal. Então, vamos lá. Voltando, então, ao nosso slide. Podemos, então, voltar ao nosso slide, Fábio? Isto. Então, gente, para começar nossa conversa aqui, realmente, temos que convir que o maior desejo do professor é fazer com que esse nosso aluno tenha um bom desempenho, não é verdade? É verdade. Se a gente for observar as respostas do pessoal, né, as respostas que vocês foram colocando na nossa nuvem de palavras, todas vão um pouco direcionadas nesse sentido, né? Essa troca do professor com o aluno, mas especialmente atingir de uma maneira eficaz o aluno, né? Que a aprendizagem né, seja tenha o máximo de eficácia, né? E aí a gente começou a propor, a postular assim, poxa vida, né? Como a gente pode aprimorar essa experiência de aprendizagem, né? Isso, exatamente, porque fica um pouco vago. Como é que a gente vai fazer com que esse aluno atinja aquele objetivo de aprendizagem? Então, uma das questões é melhorar o desempenho dos alunos. E outra questão, pessoal, que é bem importante também, como professores, nós queremos que os nossos alunos tenham sucesso não somente na escola, mas também na sociedade. E aí a pergunta que não quer calar, pensando em contexto de século XXI, o que é ter sucesso na sociedade? Tantã! Você saberia dizer alguma coisa, Gabriel? Ou o pessoal que está participando, se quiser mandar alguma coisa no chat aí, pessoal? Não? Nenhuma sugestão? Senão eu vou dar a minha aqui. Na verdade, não é bem minha, é um trecho que eu trouxe de um dos pesquisadores que a gente vai tratar no curso, que é o James Paul D, que, aliás, foi um pesquisador que eu usei muito na minha dissertação de mestrado, né? O que ele vai falar sobre sucesso no século XXI? Que as habilidades que a gente espera do aluno não são somente aqueles de cunho cognitivo, mas também aceitar e procurar desafios, aceitar fracassos, porque a gente aprende muito, acho que muito mais com o nosso erro, então a gente não pode desmerecer o nosso fracasso. Ser uma pessoa adaptável a mudanças, ter confiança saudável, não ser aquela coisa egocêntrica, mas se você realmente confiar naquilo que você consegue fazer, e ser realista em relação aos contratempos. Então, a gente percebe, né, Gabriel, que não é só uma questão de domínio de conteúdo. Óbvio que isso faz parte também, mas é muito mais que isso. Sim, com certeza, né? Quando a gente leva em conta também essa dinâmica do sucesso dos alunos na sociedade, a gente também compreende
não só a escola, não só a dinâmica como professor, mas toda essa dinâmica de aquisição de conhecimento, toda essa dinâmica de aprendizagem, ela envolve uma mediação, né? Ela envolve algo que é antigo, algo que é conservador, com algo também que é inovador. Exatamente. Então, é sempre uma dinâmica de mediação, né? É sempre uma dinâmica de troca, é sempre uma dinâmica de partilha, né? E, na maioria das vezes, na escola, a gente tem essa figura do professor, mas não somente, né? Pode ser também um aluno mais velho, né? Um aluno veterano, pode ser também um outro colega, às vezes até da nossa própria turma, né? E, de uma certa maneira, é essa mediação que vai permitindo a gente crescer em ferramentas sociais também, né? Exatamente. Então, a gente não está pensando somente, né, em estudar para fazer a prova, né? Mas recursos realmente mais profundos, mais sólidos e que a gente realmente vai levar para a vida inteira, Exatamente. não é verdade? Ou seja, um aprendizado para a vida, né? Exatamente. E esse aprendizado da vida, como você bem disse, depende de mediação, que é algo que a gente vai bater bastante nessa tecla, né? E também de você reconhecer até que ponto você consegue dar conta de ir sozinho ou não, né? E ter humildade em reconhecer isso, que é um exemplo que nós vamos trazer, inclusive, mais para frente, tá, pessoal? E aí, pessoal, então a gente tem esse objetivo, né, de fazer com que o nosso aluno tenha sucesso não só na escola, mas também na sociedade. E aí a pergunta que não quer calar: quais são os problemas que nós enfrentamos para atingir esse objetivo? Então, pensando no nosso contexto de sala de aula, por que que o aluno, às vezes, tem dificuldade em ter esse desempenho que a gente espera? E para isso, pessoal, nós temos mais uma nuvem de palavras, tá bom? Então, Fábio, se você puder tirar o material, eu vou compartilhar a outra nuvem aqui, tá? Então, esperamos que vocês, assim como no primeiro, também façam as suas contribuições para esta segunda pergunta, tá? Novamente, vocês vão ter 3 opções para inserir as palavras. Vocês podem inserir 3, 1 ou 2, fica a critério de vocês. Então, quais são os problemas que nós, professores, encontramos para fazer com que a gente veja o sucesso que a gente espera no nosso aluno? Vamos lá, pessoal? Vamos lá contribuir com as suas ideias? Será que a gente tem problemas de comunicação? O que você acha, Teca? Olha, provavelmente sim, porque daí isso me remete muito ao James Poldy, porque o James Poldy, para ele, línguas e linguagens tem um fator preponderante na mediação da aprendizagem. E isso, obviamente, vai também dizer muito a respeito da comunicação, né? E o pessoal estava tão animado na primeira nuvem, vamos lá. Ah, o pessoal está digitando aqui. Vamos lá. Opa! Resistência dos alunos, Temas desatualizados, atividades engessadas. Uhum. Faz sentido, gente. Faz muito sentido. Uhum. A resistência dos alunos, né? Às vezes, eu sei, a minha percepção, às vezes, quando eu entrava em sala de aula, no presencial, quando eu dava aula em educação básica, que era eu contra eles. Sim, Então, para você conquistar a turma, era um processo que, sem isso, não tinha como dar conta de ensino-aprendizagem, né? é verdade. Metodologias desinteressantes. Uhum. Professores conteudistas. Opa, tá esquentando, gente. Tempo, exatamente, tempo. Falta de interesse. Que também tem o desinteresse, né? Desinteresse, talvez. Será que o professor também fica desinteressado em alguns momentos? Nossa, mãe. Porque a gente pensa sempre do lado do aluno. É verdade. Mas e o professor? Será que ele realmente está interessado? Ele está comprometido com a sua prática? Porque, como a gente falou, é uma via de mão dupla, né? A gente depende do aluno, o aluno depende da gente para que essa comunicação seja efetiva, né? E quantas vezes na nossa própria prática social, na nossa experiência, às vezes no trabalho, na escola mesmo, na academia, na faculdade, né? Na academia, no ensino superior,
Quantas vezes a gente não se depara com esse contexto em que a gente às vezes está apresentando algo e a gente mesmo está assim, nossa, que coisa chata, Chata. nossa, que coisa desagradável. Se eu tivesse do outro lado, eu estaria entediado. Mas eu passei por uma experiência dessas quando eu dava aula em educação básica. Era um tema tão chato para os alunos. Chegou o momento que eu falei assim, vamos fechar o livro e vamos brincar lá fora. Porque eram crianças, né? E um risco que a gente corre também é o professor fingir que ensina e o aluno Não fingir fingir que que aprende, aprende, né? Então, exatamente. assim, querendo às vezes fugir um pouco dos problemas, acaba criando outros problemas, né? Exatamente. Uhum. Autoritarismo versus individualismo, eu acredito. Deve ser, deve ser. Boa, gente. Muito bem, gente. Se não houver mais nenhuma participação, então vamos agora discutir essas questões que vocês trouxeram na nuvem de palavras, ok? Teca, só antes de Oi. vocês passarem, a gente tem algumas contribuições ali, o Jean, do lado dentro da Evan, né? Então, eu vou passar para vocês aqui. O Jean, o nosso querido aluno de letras, né? Meu aluno e meu aluno da Teca, ele falou que acho que às vezes também não seria desinteresse do professor, e sim desmotivação, né? O que é muito verdade. E algumas pessoas comentaram ali que realmente é muito complicada essa linha que divide o interesse do desmotivação, né? Exatamente. É bem complicado mesmo, gente. Uma linha muito tênue. Então, continuando aqui nos nossos slides, então, alguns itens, né? Então, quais são os problemas? Dificuldade de assimilação do conteúdo. Então, às vezes você fala, mas aparentemente o aluno não está entendendo o que você está falando, porque em algum momento essa comunicação vai ter. E aí, bem como você falou, talvez seja um problema na comunicação. Exatamente. Eu tive uma experiência enquanto ainda estava na graduação de letras, eu fiz parte do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, e a gente ia para comunidades, comunidades mais periféricas, né, e para as escolas, para a gente poder participar. Era como se fosse uma espécie de estágio integrado com pesquisa, né? Então não era somente essa dinâmica de ir em campo, né? Mas a gente também tinha a parte da pesquisa. E me chamou muita atenção uma atividade que eu estava acompanhando numa quinta série, no quinto ano, onde a professora estava ministrando a disciplina de língua portuguesa e era uma atividade onde os alunos tinham uma folha, né, com um texto sobre EPI, né, equipamentos de proteção individual. E olha só que curioso. Então, havia um texto, né, com um parágrafo mais ou menos, umas 100 palavras ali, descrevendo o que eram os EPIs e tudo mais, né? Mas o único lugar onde tinha descrição do que significa a sigla EPI era no título. Era no título. Né? Então, EPI traço, equipamento de proteção individual. E o texto começava assim: os EPIs são importantes para a manutenção do trabalho, para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok. A primeira pergunta que tinha de interpretação era assim: o que são EPIs? Né? A professora, quando ela pensou nessa pergunta, ela pensava que a resposta fosse: EPIs são equipamentos de proteção individual. Né? Porque ela estava querendo, o que ela quis dizer com aquela pergunta, qual que era a intenção inicial dela, o que significa a sigla EPI. Ok, tudo bem. O primeiro aluno que respondeu e ela pediu para que lesse em voz alta, ele respondeu assim, como o texto começava, né? Os EPIs são importantes para não sei o que, não sei o que, não sei o que. O aluno respondeu: o que são EPIs? EPIs são importantes para não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a professora, ao ouvir aquilo, ela ficou extremamente irritada, assim, meu Deus, qual que é a sua dificuldade? Por que você não entendeu? Assim, foi extremamente rude e arrogante com o aluno, mas exatamente porque ele não respondeu o que atendia a expectativa dela. Mas ele respondeu a pergunta. Ele respondeu a pergunta. Ele respondeu A pergunta que estava mal formulada. Exatamente. E quantas vezes na nossa dinâmica, enquanto professores, enquanto alunos, a gente não encontra essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade, às vezes, de perceber até qual é a dificuldade do aluno, né? Qual é a dificuldade daquele quem eu estou transmitindo conhecimento. Exatamente, né? Exatamente. E aí pode até, claro, teve um problema de comunicação, mas também a gente pode entender que às vezes pode haver um problema de cognição de fato, né? Exatamente. Então, talvez o aluno também tenha dificuldade de compreender aquele texto, talvez falte algum nível de letramento para ele fazer uma interpretação de texto, né? Vamos passar para frente, então? Opa!
Então, como eu falei, cognição do aluno, né? Habilidades e estratégias intelectuais pobres ou pouco complexas, então realmente o aluno não tem, por exemplo, uma estratégia de leitura ou uma estratégia de buscar uma informação que ele saiba que possa contribuir para aquela pergunta que ele precisa responder. Então, falta um pouco essa habilidade de realmente ter o senso crítico, de tentar achar uma resposta em algum lugar que seja confiável. E também compreender que nem tudo aquilo que é óbvio para uma pessoa é óbvio para outra, né? Para a Exato. professora, nesse exemplo que eu citei, era óbvio que quando ela pedia uma sigla, o que é aquilo, ela queria dizer o que significa essa sigla. Sigla. Mas para um aluno de 5º ano, quando leu a pergunta, ele não entendeu que o que ela queria era Sigla. era a sigla, Sigla. né? Então, também, a gente não pensa só a dificuldade, as estratégias intelectuais pobres, não somente pensando na dinâmica cognitiva, mas também pensando na dinâmica da estrutura das atividades que a gente está propondo. Exatamente. E é isso que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Exato. Como a gente pode trabalhar as atividades de forma que elas atendam às nossas expectativas. Exatamente, exatamente. Uhum. Uma coisa também, uma coisa que é até importante a gente comentar, né, que uma coisa que também pode ser um problema, e aí você deu uma pinceladinha no começo, é a questão do aluno querer memorizar o conteúdo só para fazer a prova. Acabou a prova, ele esquece o que ele estudou. Então, esse também pode ser um problema no processo de ensino-aprendizagem, tá? E aí, uma outra pergunta, né? O papel do docente. Você deu um excelente exemplo aqui, Gabriel. Por que que, às vezes, nós temos professores que compartilham a mesma grade curricular? Um tem sucesso no seu desempenho profissional, enquanto o outro não tem. Então, vocês vejam, pessoal, não basta ter só uma grade curricular compartilhada. Você tem que ter esse processo muito claro na sua cabeça, esse papel de mediador, né? A gente vai insistir muito nessa questão. O papel de mediador não é simplesmente despejar um conteúdo para o aluno. Até numa das nuvens de palavras, alguém comentou o problema de ser professor conteudista, Sim. né? Então, realmente, pode ser que aí esteja uma falha no sentido do professor ser menos eficiente do que o outro, porque daí não gera engajamento, não gera interesse por parte do aluno também. Com certeza vocês já passaram por essa experiência, especialmente na escola básica, que o número de professores que a gente tem é grande e a rotatividade deles também é grande, né? Seguramente cada um de vocês já teve mais de 100 professores passando na vida de vocês, né? Considerando desde a pré-escola até o final do ensino médio, né? Mas por que será que às vezes a gente pensa assim, nossa, eu gostava muito de tal professor dando aula de matemática, mas tal professor realmente assim, nossa, ou eu dormia na aula dele, ou eu não conseguia entender nada do que ele falava. Mas você pensa, poxa vida, às vezes eles estão ministrando o mesmo conteúdo, né? Às vezes eles estão ministrando os mesmos objetos de aprendizagem, porém a eficácia de um é muito diferente da outra, né? Exatamente, exatamente. E aí a pergunta que não quer calar, né? Preciso chegar num objetivo específico, mas como fazer isso? Isso vale tanto para aluno quanto para professor. Gente, a gente não está dizendo, se referindo só sobre aluno, mas também com relação ao professor, né? E como ter eficácia na aprendizagem? Então, assim, o que que a gente observa? Que a gente tem inúmeras teorias de aprendizagem, né? E essas teorias de aprendizagem sempre vão buscar por respostas para facilitar esse processo de aprendizagem, né? Então, a gente já sabe que processos de memorização, nesse contexto, vai até... Porque memória faz parte do processo de aprendizagem também, né? Porque a gente tem que resgatar do nosso hardware aqui o que a gente aprendeu anteriormente. Mas não pode ficar só nisso, né? Então, só a memorização, ela não vai dar conta. Então, só usar exercícios repetitivos, atividades monótonas, vai dar um cansaço cognitivo. Sim, com E a certeza. gente não vai ter a nossa eficácia que a gente pretende. Aí, o que que vai ter, então, para a gente tentar responder isso? Vai ter um número de pesquisadores, e aí é muito interessante que até o próprio Piaget a gente pode incluir nisso, o Vygotsky, que
Um era psicólogo, o Vygotsky, e o outro era biólogo. E os dois, com as suas teorias, contribuíram para a área da educação, né? Então, a gente percebe que a área da educação, para tentar responder qual seria a melhor forma de aprendizagem, bebe de fontes diferentes. Só a educação talvez seja muito limitada para dar conta de uma resposta tão complexa. E a gente consegue perceber também que existe uma conversão, ainda que a gente pense em profissionais de diferentes áreas, quando eles vão se adentrando nesse intuito de responder, né? Como tornar a aprendizagem mais eficaz, né? Como ensinar melhor, como educar melhor, né? Eles vão pouco a pouco construindo para um mesmo ambiente, para o mesmo cenário, né? Vão chegando a mesmas conclusões, né? E isso é muito interessante, né? Porque não é tanto uma questão de levantar a bandeira, qual que é o teu posicionamento, como se fosse um partido político, né? Exatamente. Qual é o teórico que você mais gosta? Não é tanto essa ideia, mas o que a gente consegue beber desses teóricos, né, e conseguir construir uma prática educativa, conseguir construir um itinerário formativo para a gente que seja útil e que torne o nosso estudo mais eficaz. Exatamente. E aí, dentro desse campo vasto de pesquisa, nós escolhemos 2 pesquisadores. E como é que eles apareceram na nossa vida? Bom, o James Baldwin apareceu na minha época de mestrado. Por quê? Porque ele é um linguista norte-americano, né? É professor aposentado, hoje é vivo ainda, né? Mas ele, a partir da observação do filho dele, de 6 anos de idade, que era expert em videogames, ele se interessou por essa área. Então, como é que uma pessoa tão pequena aprende tanto com videogame? Então, ele foi muito por essa questão do videogame como tecnologia educacional. Fábio, me corrija se estiver errado, mas acho que James Baldwin não é traduzido para o português. Eu, particularmente, nunca achei um texto dele que fosse em português. Né? Não, infelizmente não é traduzido, não. Infelizmente, a gente tem alguns artigos deles que foram traduzidos assim brevemente, e às vezes só resumo, mas a gente não tem nenhum material dele traduzido para a língua portuguesa, não. Isso, é uma pena. Obrigada, Fábio. Então, pessoal, até inclusive a Fábio vai compartilhar com vocês aí no chat um link de um drive que a gente postou todos os materiais que nós estamos apresentando aqui nesse mini curso. Então, lá vocês encontram essa apresentação em PowerPoint, o artigo do James Baldwin, o artigo do meu querido Gabriel sobre o First Time, ok? E o nosso modelo de itinerário de aprendizagem, né, de crítico de aprendizagem, que a gente vai precisar na sequência do mini curso. Então, se vocês já puderem acessar o link e baixar esses materiais, pessoal, a gente já adianta um pouco. O texto do James Baldwin está em inglês, tá bom, gente? Então, e esse texto surgiu justamente onde? No nosso grupo de pesquisa. Acho que foi a Fábio que trouxe a sugestão de leitura, né? E aí, eu conversando com o Gabriel, porque a gente queria, né, montar esse mini curso, aí o Gabriel falou aqui, nossa, mas ele fala muito com First Time. Quer falar um pouquinho do First Time? Eu conheci o First Time pesquisando um pouco sobre educação e tentando responder essa pergunta, né, que acabou se tornando um pouco a minha filosofia de vida, assim, né? Como tornar mais eficaz a nossa prática de ensinar? Como tornar a educação mais eficaz, né? E o First Time, ele teve uma missão quase impossível, né? Ele era judeu e vamos contextualizar, né? Metade do século XX, ali mais ou menos, né, o Estado de Israel surgindo, então não tinha nenhuma estrutura educacional, não tinha um Ministério da Educação, por exemplo, né, e ele ficou encarregado por organizar a educação em Israel, né, que era um país que estava surgindo, sendo que ainda mal tinham escolas, né, mal tinha uma estrutura já própria para a educação ali. E, além do mais, você está pegando vários camponeses de idades diferentes, de contextos sociais completamente distintos, né? Como você consegue tirar esse pessoal do zero e colocar para frente, né? E realmente ajudar essas pessoas a se profissionalizarem, a conseguirem tocar a vida de uma maneira mais integrada na sociedade, né? Então, ele foi desenvolvendo o que ele mesmo chamou de programa de enriquecimento instrucional, né? Que são formas que a gente usa para aprimorar a instrução de forma que o aluno, o mediado, ele consiga explorar ao máximo e ele consiga beber ao máximo daquela experiência de aprendizagem, tá bom?
Perfeito. É só você falou que você usou no tempo passado, porque o Furstenau, infelizmente, já é falecido, né? Mas ele deixou aí uma bela de uma pesquisa que a gente pode beber ad eternum do que ele propôs. E falando em pesquisa, pessoal, então, nós não vamos nos deter muito nos aspectos teóricos de cada um deles, né? Tanto é que nós disponibilizamos esses 2 artigos, o do Di em inglês e o do Gabriel, para vocês terem um aporte teórico. Mas, assim, para a gente poder fazer a dinâmica do curso aqui, a gente vai dar uma pincelada muito breve na teoria dos 2, para que vocês possam entender a nossa proposta do itinerário crítico de aprendizagem, tá? Então, a gente vai apresentar para vocês o que era aprendizagem para o Di e o que era aprendizagem para o first time, né? Então, o Di ele vai falar, inclusive, nesse texto que a gente compartilhou com vocês, que nós humanos, né, aprendemos por meio de experiências bem desenhadas ou projetadas. Por que desenhadas / projetadas? Porque no inglês é well-designed experiences. Design é uma palavra muito complicada para traduzir por inglês, para o português, porque ele não dá a ideia que tem no inglês, né? Então, design não é só desenho, mas também não é só projeto, é uma mistura dos 2, né? Então, para o Di, nós aprendemos assim, essa experiência é well-designed, é bem desenhada, é bem projetada, então é um ponto muito favorável para que a aprendizagem aconteça. Mas como é que a gente aprende, né? Então, ele vai falar, né, que a nossa mente, ela vai aprender por meio dessas experiências, tá? E também por meio do reconhecimento de padrões e associações ao longo dessas experiências. E aqui uma coisa bem interessante que o Di vai falar, que esses padrões, esse aprendizado, né, de reconhecer padrões e associações leva tempo, leva muito esforço e também leva muita prática. Então, não existe aprendizagem fast food. Depende muito desses 3 fatores: esforço, prática e tempo, ok? Aí, nesse sentido, o que é que ele vai dizer? Né? Que a gente, quando aprende por padrões e associações, a gente vai ter generalizações. A gente começa a formar conceitos, a formar princípios na nossa mente, por meio das linguagens, né? Porque o Di, como ele é linguista, ele vai puxar muito para a questão da linguagem, tá? E aí ele dá um exemplo muito legal no texto dele, para a gente entender o que é que ele quis dizer com isso. Então, vamos dizer, por exemplo, todos nós, em algum momento da vida, tivemos a experiência ou tivemos que reconhecer o que significa a palavra trabalho, tá? Quando a gente pensa no trabalho no dia a dia, a gente pensa no emprego, ou numa tarefa doméstica, ou no trabalho da faculdade. Mas se você fala com um físico, por exemplo, o conceito de trabalho vai ter uma outra perspectiva. Então, vocês vejam que como as palavras, né, no caso a linguagem, por meio desses padrões, ela é muito dependente das nossas práticas sociais, porque depende dessa experiência de aprendizagem que nós tivemos com um conceito, tá? E aí, como é que ele vai falar, então? Ele vai falar que a mente, por ter essa questão social, porque a gente aprende com o outro, para poder reconhecer esses padrões. Apesar de sermos, a mente, apesar de nós humanos sermos muito poderosos em reconhecer padrões, a gente não consegue reconhecer padrões sozinhos. Nós precisamos que alguém mais experiente ou mais avançado na caminhada nos informe a respeito daquele padrão, tá, gente? E aí que entra a questão das práticas sociais. Você comentou um pouquinho no começo, né, Gabriel, né, que tem uma questão de um certo conservadorismo nessas práticas sociais. Por quê? A gente pode pensar um grupo como uma rede. E essa rede, para se manter viva, ela precisa de uma certa estabilidade. Então, esse conservadorismo parte daí. Uma pessoa mais experiente ensina o mais novato a reconhecer alguns padrões que já estão inseridos nessa comunidade. Mas então significa que não vai ter mudanças dentro dessa comunidade? Não. Não significa. Por quê? Porque o novato ele vai reelaborar
ele vai dar, reelaborar, não, ele vai dar um outro olhar para aquele padrão, vai devolver para a sua comunidade, e os mais experientes vão dizer: esse novato tem uma boa perspectiva, o que a gente pode, então, reelaborar isso que nós já temos? E aí a sociedade, a comunidade se mantém como um todo, e as experiências, os padrões vão se repercutindo ao longo do tempo. Por isso que a sociedade funciona, porque a gente depende desse aprendizado. E aí, pessoal, então esse é o contexto de aprendizagem para o DI. E aí, voltando lá à questão da Well-Designed Experience, as experiências de aprendizagem bem desenhadas, ele vai elencar 14 itens, tá? Que nós incluímos no nosso itinerário, que nós vamos apresentar para vocês. A gente expandiu um pouco porque nós desdobramos alguns pontos, tá? Mas ele vai elencar 14 pontos. Então, assim, para você observar se isso está bom ou não, verifique lá o que o Di diz do que seriam essas 14 características, tá bom? E aí, o mais importante de tudo, e acho que isso é uma coisa que tanto o Di quanto o First Time vão falar, né? Que a gente ensina a aprender e o aluno aprende a aprender. First Time, por favor. Muito bom. Até a Mary comentou ali, né, no nosso chat, falta empatia para começar a ensinar pelo que os alunos já sabem também, né? Exato. E é curioso isso, né? Porque às vezes a falta de engajamento se encaixa até nisso, né? O aluno já sabe aquilo que a gente está propondo, ou o contrário, o aluno ainda está um pouco atrás daquilo que a gente espera dele, tá bom? Mas pensando nessa lógica também do Di, né, das experiências bem desenhadas, né, aqui entra o Feuerstein também, quando ele vai falar das experiências de aprendizagem mediadas. O que são isso, né? Toda vez que a gente está pensando, por exemplo, quando a gente pensa em aprender a língua portuguesa, né, imagina se cada vez que a gente fosse estudar português ou aprender a falar português, a gente tivesse que reinventar a língua. Exatamente. Né? Então, é importante que já tenha alguém iniciado naquele assunto para poder tratar com a gente sobre aquele tema, aquele objeto que a gente vai estudar. Seja alguém fisicamente, como, por exemplo, um professor presencialmente, seja por um livro, né, que já tem um fator um pouco mais atemporal, mas é sempre uma experiência de aprendizagem mediada, né? Ou seja, há sempre essa interação entre dois pensamentos, né, entre duas cabeças, né, entre o mediado e o mediador, né? E isso vai se contrapondo, tá bom? É o que também o Feuerstein vai falar quando ele fala da mediação da reciprocidade e intencionalidade. Ou seja, o mediador, ele tem também que estar sempre ouvindo, até como a Mary partilhou ali, né? Ele tem que estar sempre com o ouvido atento para aquilo que o mediado está necessitando, né? Para aquilo que até para perceber também a dúvida, a dificuldade do mediado, do aluno, do aprendiz, tá bom? Mas também de uma forma que a gente consegue compreender que a aprendizagem, né, de uma forma que a gente consegue compreender que a aprendizagem é essa comunicação, né? É essa mediação entre dois sujeitos, tá bem? E vamos dar uma agilizada aqui que o tempo tá curto. Tá curto. Professor fala demais. Muito bom. Então, falando também da aprendizagem mediada, né? Isso tem tudo que ver com explorar o potencial de aprendizagem, tá bom? Ampliar as possibilidades de aprendizagem e também adaptar ao meio, né? A gente conseguir olhar a realidade do aluno, a realidade do ambiente que a gente está, né? Um pouco naquela lógica que Feuerstein estava, né? Poxa, estou num país novo, com um contexto completamente novo, o que eu posso fazer a respeito? Realmente instigando esse tipo de pergunta. Tá bem? Exatamente. Também existem diferentes estilos de mediação, tá bom? Quando a gente vai falar do professor mediador, a gente está pensando na figura do professor, mas também tem essa dinâmica de você estar sendo iniciado por, às vezes, um aluno mais experiente, ou às vezes até um aluno da sua própria turma, né? Do mesmo contexto, mas que tem com mais facilidade conseguiu assimilar aquele conteúdo, tá bom? Mas a gente compreende o aluno como um sujeito ativo, né? Como um sujeito que busca também. Exatamente. E aí, tendo tudo isso, né, essas informações sobre o Di, sobre o Feuerstein,
que é que a gente propôs, então, baseado nesses dois pesquisadores? O nosso itinerário crítico de aprendizagem. Isso aqui, pessoal, não é um manual que está fechado em si, né? É uma proposta para a gente facilitar exatamente esse processo de ensino-aprendizagem. Então, se algum de vocês um dia vier aplicar na sua prática docente, pode ser que algumas coisas vocês precisam se adaptar, tá? O próprio Feuerstein, né, quando ele fala de mediação, ele elenca 12 tipos de mediação. Mas ele mesmo fala, no teu artigo tem isso que eu lembro que eu li. Ele elenca os 3 primeiros tipos de mediação, que são os mais guarda-chuvas, e os demais você vai usar de acordo com a sua necessidade. Porque a aprendizagem é um processo orgânico, né? A gente não pode dizer que isso é uma verdade absoluta, né? E aí, qual que é a nossa proposta, então, com o itinerário? Traçar o mapa da ignorância. Meu Deus, o que é isso? Esse termo que você trouxe é muito bacana. Fala um pouquinho dele para o O pessoal. mapa da ignorância. Quando, por exemplo, a gente vai pensar em estudar algo, a gente precisa compreender o que a gente não conhece daquele assunto, né? Porque, por exemplo, pense, vou estudar biologia. Meu Deus, tem pessoas que fazem doutorado nisso, passam a vida inteira estudando isso, né? Mas o que objetivamente eu vou estudar sobre aquele assunto? Eu preciso traçar ali como que cercar um pouco o conteúdo, né? Realmente, né, essa ideia de montar um mapa, né, e conseguir colocar no papel, ter claro para mim mesmo, né, se eu estou pensando no estudo autônomo e se eu estou pensando no estudo, no ensino, numa prática docente, conseguir traçar esse mapa da ignorância do aluno, né? Ver o que ele não compreende, a partir de onde eu vou partir, né? Quais são os meus focos onde eu preciso dar mais atenção, e o que é aquilo que eu não vou estudar também, né? O que não vai entrar dentro do meu mapa, ok? E uma coisa que você falou, né? Gente, esse itinerário serve tanto para professor quanto para aluno. Exatamente. Então, para os dois atores aí dessa prática, está valendo. Então, a gente vai ter que delinear o que é que precisa aprender, quais são os planos e estratégias e se o final, né? Tipo, a autoavaliação, se o objetivo foi alcançado ou não, né? E aí, os primeiros passos que você falou, né? Temos que entender o objetivo, né? Qual que é o meu objetivo de ensinar esse conteúdo? Para o aluno, qual que é o objetivo eu aprender isso, né? Com que intenção também? E também disposição para aprender. Isso aqui é conversa. Se não tiver isso, Gente, se vocês não viram a fala do professor Moran ontem, recomendo, porque eu acho que a Fábio não vai me desmentir, está gravada essa apresentação, tá? O professor Moran falou exatamente isso, né? Se você não está aberto para aprender, não tem aprendizagem, né? E aprender, tanto o professor aprender a aprimorar a sua prática, quanto o aluno estar aberto também ao novo conhecimento. Então, isso aí, para mim, é o pontapé inicial. Estou a fim de aprender? Então, você vai aprender. Com esforço, com tempo e com prática, tá? e nisso a gente montou esses 3 blocos, ok? O que fazer, como fazer e se dei conta, né? Se deu certo aquilo que eu me propus a fazer, ok? Então, realmente é um itinerário para a gente conseguir guiar a nossa aprendizagem, né? Para a gente conseguir orientar, né? Como esse mapinha tá aí, né? A gente tem claro, às vezes, o que a gente precisa fazer e onde a gente quer chegar, né? Mas o que a gente vai fazer nesse meio do caminho, né? O que a gente vai, como a gente vai traçar isso nesse meio do caminho, tá bom? Exatamente. Inclusive, pessoal, agora a gente vai passar para os exemplos, de fato. Lá naquele link do Google Drive que a Fábio compartilhou com vocês, tem um documento chamado itinerário. Eu gostaria muito que vocês abrissem esse documento para vocês acompanharem aqui com a gente como a gente trabalhou isso, como é que a gente pensou. E, Fábio, eu quero compartilhar agora uma tela do Word que a gente montou aqui com um dos exemplos que a gente vai dar. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo compartilhar isto. Só um minutinho. Vamos ver. Acho que eu consigo, sim. Isso. Tá? Isso. Tá? Então, pessoal, lembra que a gente falou no começo que com erro também a gente aprende, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, é um exemplo real, tá?
claro que com nomes trocados, né? A gente criou um personagem, mas é um exemplo real. Dentro do curso de letras, licenciatura em letras em inglês aqui da Uninter, os alunos precisam fazer um trabalho chamado estudo de caso, tá? E um dos estudos de caso que nós já tivemos esse ano, o tema era a produção literária dos nativos americanos e o meio ambiente, tá? Então, a ideia era que os alunos fizessem uma reflexão a respeito dessa produção literária e de que modo essa produção literária reflete as questões do meio ambiente. Então, a partir dessa proposta inicial, os alunos tinham que responder pelo menos a 2 pontos norteadores, quais sejam importância da natureza e do meio ambiente nas produções literárias indígenas, utilização das tradições orais e escritas dos grupos indígenas para proporcionar uma melhor compreensão da questão da sustentabilidade e temáticas do meio ambiente, ou articular essa produção literária com a ODS número 15 da ONU, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que trata exatamente do meio ambiente. A gente sabe que é uma proposta complexa, né? E por ser justamente complexa, a gente esperava que os nossos alunos tivessem uma interação maior, não somente com seus colegas, mas também com os professores do curso. E aí nós temos o caso, então, nossa personagem é a Ana, ela tem 35 anos, ela é professora de geografia numa escola pública, e quando ela viu este tema, ela viu a palavra meio ambiente, ela viu a palavra meio ambiente e se sentiu confortável com o tema. Óbvio, ela é professora de geografia, né? Vou, né, mandar muito bem nesse trabalho, né? Então, se a gente pegasse esse itinerário crítico de aprendizagem e aplicasse a Ana, qual seria o passo a passo que ela deveria ter feito, mas não fez? Então, a primeira coisa, li o documento de orientação, compreendi a proposta? Não, ela não compreendeu a proposta. Ela pensa que compreendeu, mas ela não compreendeu. Por quê? Porque o texto dela abordou somente meio ambiente. Mas não tinha meio ambiente no título, não era para falar de meio ambiente? Mas tinha também produção literária, então tinha que fazer uma conexão entre as duas, mas ela focou só no meio ambiente, né? Qual é o meu ponto de dúvida, né? Então, como é que eu faria para otimizar o meu tempo, caso se eu errar, eu tenho que errar agora no começo, para ter tempo de corrigir, né? O que ela pensou? Conheço sobre meio ambiente, então não tenho dúvidas. Ela simplesmente ignorou a questão da produção literária. Depois, onde preciso ter iniciativa? Então, o que é que eu preciso fazer para dar conta deste trabalho? Buscar informações para o que não se sabe. Como ela acha que sabe sobre meio ambiente, ela não buscou informação, né? O que isso me interessa? Novamente, meio ambiente, porque é onde ela se sente confortável. Quem poderia ter ajudado a Ana nesse momento? Professores do curso, veteranos do curso, colegas, né? Então, ela poderia ter pedido ajuda para essas pessoas. E quais ferramentas ela pode usar? Documentos de orientação, né? Que é disponibilizado para os alunos, vídeos e referencial teórico também indicado pelos professores. Tendo este primeiro bloco resolvido, passamos para o item como fazer. Aí é hora de colocar a mão na massa. E é importante a gente também chamar a atenção para os alunos, Gabriel, estou com mania de anjo, gente. Rafael, não. Que cada um desses blocos vão dizer respeito a uma das mediações do first time, né? Então, essa primeira, a gente tem a de intencionalidade e reciprocidade, e a segunda da transcendência, né? Então, aqui a gente já começa a fazer os links com o DI, né? Então, reconhecer padrões de linguagem. Então, como é que a Ana poderia ter buscado por informações? Buscando por questões relacionadas à literatura, à tradição oral, povos indígenas, meio ambiente e sustentabilidade. Então, só para vocês irem acompanhando também, o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, a gente está entendendo onde a gente está, né, esse primeiro bloco, né? De onde eu vou partir? Qual que é ali o meu eixo do qual eu vou dar o meu pontapé para seguir, tá bom? E o seguinte, quando a gente vai falar aqui do como fazer,
como eu consigo mastigar aquele conteúdo, como eu consigo mastigar esse meu ponto de partida para conseguir caminhar em cima dele, né? Para conseguir chegar em algum lugar com aquilo que eu estou me propondo a fazer, né? Então, eu traço objetivos e caminho com esses objetivos. Lá na frente eu vou ver, eu consegui alcançar o objetivo? Exatamente, exatamente. E aí, pensando ainda nesse segundo bloco, planos e estratégias para tentar dar conta do trabalho. Então, seria fazer fichamento dos textos, produzir uma primeira versão do texto, discutir com colegas, que seria o ideal, né, para a Ana fazer nesse momento, né? Parâmetros de que conta como desempenho ruim ou bom. Ela poderia ter, por exemplo, ter pesquisado por outros estudos de caso para entender se a estrutura que ela estava construindo estava correta, né? Até onde consigo caminhar sozinho, onde devo buscar ajuda se necessário, de novo. Então, se eu precisar, por exemplo, formatação de texto, como é que eu formato normas da BNT? Vamos procurar por ajuda, né? Temas que eu devo seguir adiante mesmo não tendo assimilado. No caso da Ana, ela dá conta de meio ambiente e sustentabilidade, mas ela não dava conta de produção literária, né? Então, nesse sentido, seria o tema que ela deveria ter tocado à frente, mesmo sem estar ainda muito claro para ela, né? E aí, no final, o que seria o fechamento desse trabalho, se ela deu conta ou não, o que o Thurston vai chamar de mediação de significado. Qual foi a reação dela em relação ao resultado? Frustração com relação à compreensão do tema, né? Questionamento que a aluna fez: se meu texto está bom, por que não pode ser aceito, né? E por que o objetivo dela não foi cumprido? Porque ela fugiu ao tema proposto, ela focou só na questão do meio ambiente e não trouxe absolutamente nada com relação à produção literária. Então, isso seria um. Você quer falar da próxima pessoa que nós trouxemos, que seria o Fábio, Exatamente. que precisa fazer a prova da UAB. Exatamente. A gente trouxe aqui também um exemplo de uma dinâmica de aprendizagem autônoma, né? Como aplicar o itinerário crítico da aprendizagem numa dinâmica onde o aluno está estudando sozinho, ok? Então, nosso personagem aqui é o Fábio. O Fábio tem 26 anos, recém-formado em Direito, né? E ele vai prestar o exame de ordem, né? O exame da OAB, o temido exame da OAB, né? Que é um exame que ele é obrigatório para quem quer tirar a carteirinha da OAB, né? Quem quer integrar a Ordem dos Advogados. Quem quer advogar em escritório tem Exatamente, que ter precisa, tá bom? Então, assim, ele tem uma motivação muito explícita, né? Não precisa, ele não está fazendo um curso. Ele não está fazendo, por exemplo, uma dinâmica de produzir um texto, mas ele está numa dinâmica de estudar para uma prova, né? Vamos tentar ajudar ele aqui. Então, o que fazer? Compreendi a proposta? Compreendi a proposta. Qual que é a minha proposta? Fazer a prova do OAB. Ok. Não tem nem muito o que pensar. Não tem muito o que pensar. Qual é o meu ponto de dúvida? Aí você consegue refletir sobre o que daquilo que eu tenho que fazer eu tenho dificuldade, eu vou agarrar no caminho, ok? Então, eu tenho dúvida em direito penal, né? Então, eu tenho vários temas de direito dentro da prova para trabalhar, por exemplo, direito civil, direito empresarial, criminologia, né? Ele já sabe que ele já tem dúvida num tema específico, ok? Onde precisa ter iniciativa? Nessa dinâmica, especialmente como ele está estudando sozinho, ele vai ter que ter muita consciência da disciplina e da autonomia que ele vai ter que ter, né? Porque ele não vai ter ninguém pegando na mão dele falando assim, vamos fazer essa atividade, né? Por exemplo, como a gente tinha com a Ana, que ela poderia ter perguntado na tutoria. E não perguntou para ninguém. Não perguntou, né? Aqui nesse caso do Fábio, ele precisa aprender a caminhar sozinho, né? Ele precisa de um bom tanto de disciplina e autonomia aqui, ok? Aqui na letra E, quem ou que vai me ajudar? Então, eu posso pensar em canais do YouTube que vão falar sobre os temas, né? Eu posso pensar nas provas anteriores, eu posso pensar nos professores da faculdade, né, que eu ainda tenho contato, ou aqueles colegas que já fizeram a prova, né, colegas mais experientes. Quais ferramentas eu posso usar? Ele pode usar aquele, não sei se já viram um livrão que o pessoal de direito usa, que é o Vademecum, né, que é um compilado com várias legislações, estatutos, né, que o pessoal do direito usa. E os estatutos correspondentes ali no edital, tá bem? Então, partindo para o bloco 2, ok, ele já sabe o que ele tem que fazer, já sabe quais são as ferramentas que ele vai usar, como ele vai fazer isso agora, ok.
procurar padrões de linguagem. O que ele vai encontrar ali? Ele pode olhar no edital os tópicos que vão cair no concurso, que vão cair na prova, né? E partir daquele pressuposto ali, né? Já tem até pronta essa etapa para ele. Ele não precisa Não ficar precisa buscar. se motivando muito. Basta ele ler o edital. Basta ler o edital, ok? Quais são meus planos e estratégias? Então, a gente pode pontuar algumas coisas. Por exemplo, organizar o organograma, né? Então, eu tenho uma rotina de estudos, uma rotina de atividades, né? Então, quanto tempo eu tenho dentro da minha semana para poder estudar para essa prova, né? Dentro desse tempo que eu tenho, o que eu vou estudar, quanto tempo eu vou estudar para cada disciplina, né? Uma boa prática, por exemplo, é você conseguir esmiuçar os conteúdos em dias diferentes para que você consiga repetir ao longo do seu tempo de estudo. Então, por exemplo, na segunda-feira eu estudo direito penal, na terça eu estudo criminologia, na quarta eu estudo direito empresarial, na semana seguinte eu repito essa lógica para que eu consiga ir assimilando melhor aqueles conteúdos. Tá bom? Qual é o início, perdão, qual é o começo, o meio e o fim do meu projeto? Né? Então, organizar os temas de estudo, né? Ter claro o que eu preciso estudar, né? Se eu vou conseguir estudar aquilo que eu tenho, todo o conteúdo que tem no edital, né? Se eu realmente vou conseguir me preparar a tempo, né? Então, a gente pensar essa lógica da organização dos temas, o estudo de fato, e como a gente está falando do processo, a gente ainda não está pensando nem na prova, mas a gente está pensando assim, ainda o dia antes da prova, de falar assim, não, eu consegui cumprir o meu objetivo de estudar. Sim. Ok? Então, no final, ele pode considerar as autoavaliações, os simulados que ele vai fazer da prova. Ok? E quais são os parâmetros de bom e quais são os parâmetros que contam como um desempenho bom ou ruim? Eu posso pensar na dinâmica de realização de simulados das provas anteriores e ver como é que está o meu desempenho. Então, ele consegue bem objetivamente observar como está o desempenho dele ali. Tá bem? Até onde consigo caminhar sozinho? Onde devo pedir ajuda, buscar ajuda se necessário, né? Então, poxa vida, eu tenho dificuldade em direito penal, por exemplo. Eu vou ficar então estudando só direito penal, vou fazer todos os meus dias de estudo vou estudar direito penal, vai dar certo? Não, porque esqueceu os demais temas da Os demais temas da prova, né? Então, será que eu preciso de ajuda externa para esse tema? Será que eu preciso, às vezes, ou comprar um curso, ou pedir aulas particulares com algum professor? E veja como isso vai fazendo sentido, né? Você vai realmente trilhando um caminho. É o né? itinerário Você vai crítico de montando um aprendizagem. itinerário, né? De como organizar o teu estudo, como organizar a sua dinâmica de aprendizagem, ok? Quais são os temas com os quais devo seguir adiante, ainda que não os tenha assimilado completamente? Vamos considerar, então, ainda o direito penal. Imagina que ele já consegue ir com uma nota boa, já consegue ir bem nas questões de direito penal da prova, mas ele ainda está com algumas dificuldades, ainda tem questões com o tema. Então toca para frente, né? Continua estudando os outros temas para que ele consiga abranger o máximo de coisas no tempo proposto, tá bom? O que devo ajustar no meu percurso? Então, observar se ao longo do meu cronograma, ao longo do meu processo, o meu cronograma está funcionando, os meus horários estão funcionando. Eu ia comentar isso com você. De repente, o próprio local de estudo. Não, aqui está muito barulho, eu não consigo me concentrar. Né? Onde eu vou estudar? Tem um local apropriado para Vou estudar em casa. Em casa eu tenho silêncio para estudar. Às vezes procurar uma biblioteca, às vezes procurar um coworking, um centro de estudos, um centro cultural, seja mais adequado. E sendo bem realista, né? Observando as suas próprias dinâmicas e as suas próprias dificuldades. Exatamente. Tá bom? E por fim, dei conta? E dei conta, consegui. Nesse caso, é bem objetivo que ele consegue observar, né? Porque se ele deu conta, ele vai conseguir passar na prova, né? Ele vai ter um desempenho bom na prova, né? Então, eu me sinto seguro para fazer a prova? A gente pode perguntar ao Fábio, eu estou seguro para realizar a prova com o que eu já estudei? Imagine que ele pense que não. Então, ok, então já vou para a prova com essa expectativa, mas eu consigo olhar para trás e observar, não, eu estou seguro porque eu sei o que eu fiz, o que eu tinha me proposto. Lidar com as frustrações também é uma forma de aprender também. Exatamente. Como o Paul Diva, já comentei lá no começo do nosso mini curso. Exatamente. Quais questionamentos posso formular antes dos meus resultados, né? Eu dei conta de estudar o proposto de maneira autônoma, eu consegui fazer isso sozinho, né? Eu vou precisar de ajuda da próxima vez, né? E até uma reflexão para pós-prova, né? E outras provas que ele queira fazer, exatamente, concurso, né? Ele já sabe o caminho das pedras, né? Meus objetivos foram alcançados ou fugir do tema proposto, né? Não, ele conseguiu cumprir aquilo que ele tinha proposto porque ele tinha um tema delimitado, ele tinha objetivos claros, ele tinha uma estratégia, ele sabia como ele tinha que fazer. Exatamente. Ok?
Gente, nós sabemos que nós tínhamos 15 minutos para abrir para perguntas, tá? Nós temos mais 2 exemplos para passar. Fábio, podemos passar ou a gente passa para as perguntas? Não, podem passar sim. O pessoal está, inclusive, fazendo bastante elogio aqui. A gente recebeu uma mensagem da Caroline Emanuele. Ela comentou que ela está achando ótimo, que ela vai usar essa ficha para a vida dela. O Jean também falou fantástico, ficou fácil. E o Jean, a gente sabe que o Jean é nosso fã. Nós somos fãs do Jean também, né? E o Jean tem carteirinha do nosso fã-clube, a gente sabe, a gente gosta muito do Jean também. E o Jean falou assim que realmente é excelente, né? E ele falou que escolhi o minicurso certo, assim, categoricamente. Muito obrigado, muito obrigado. Então, por enquanto, acho que está tranquilo. Nós podemos continuar aí até às 7h20, tranquilo. Né? Tá. Pode aproveitar esses 15 minutinhos. Então, tá, porque a nossa ideia aqui, pessoal, é apresentar diferentes situações de aprendizagem. Então, nós falamos do estudo de caso, o Gabriel falou da questão do concurso do curso da OAB, da prova, e eu agora queria compartilhar com vocês uma outra situação, que é o estágio supervisionado, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tem um delayzinho até isso. Então, olha só, beleza. Então, aqui, pessoal, uma outra situação. Isso aqui é totalmente fictício, né? Mas como a nossa experiência na tutoria já de responder dúvidas de alunos, então a gente sabe mais ou menos qual é o caminho das pedras. E nós também, enquanto estudantes, né, de letras e pedagogia, nós também passamos por esse mesmo processo. Então, a gente sabe exatamente o caminho das pedras. Então, o nosso personagem aqui é o Paulo, ele tem 25 anos, ele é estudante de pedagogia, ele tem que fazer o estágio obrigatório de conclusão de curso na educação infantil ou no ensino fundamental 1, anos iniciais, porque ele é do curso de pedagogia. Só que ele prefere o último, ensino fundamental 1, e ele tem um interesse em metodologias de ensino voltados para essa faixa etária. Então, de novo, pessoal, pegando aqui o nosso itinerário crítico de aprendizagem, olha só. Então, o Paulo, ele vai se perguntar, compreendi a proposta? Claro, é estágio, é obrigatório, se eu não fizer isso, eu não me formo. Óbvio, né? Qual é o ponto de dúvida? E isso aqui é muito recorrente nas tutorias que a gente recebe. O que devo apresentar para comprovar a realização do estágio? Então, tem uma série de documentos, num primeiro momento. No caso da Uninter, você tem que apresentar um plano de aula, você tem depois que apresentar a sua ficha de frequência no estágio que você realizou, e, por fim, você tem que apresentar o relatório de estágio, que vai sumarizar toda a sua experiência no campo de estágio. Então, ele tem que ter claro que existem essas etapas a serem cumpridas. Onde é que precisa ter iniciativa? Né? Então, a iniciativa do Paulo vai ser procurar o estágio. Ninguém vai procurar o estágio para ele, né? Então, ele vai ter que sair em busca de um campo de estágio. O que interessa ao Paulo? Então, ele interessa a metodologia de ensino da escola. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu estágio de pedagogia, eu tinha muita curiosidade em entender como é que funciona o método da Maria Montessori na aprendizagem. E aí o Gabriel ficou com inveja de mim e também foi atrás de uma escola que tivesse esse tipo de abordagem, né? Porque é muito diferente, a gente vê na prática a coisa funcionando, né? Você só acredita vendo. Você só acredita vendo, exatamente, né? Aí ele também vai selecionar a faixa etária. Óbvio, ele prefere ensino fundamental 1, mas provavelmente, se a escola não tiver esse estágio, ele vai ter que se adaptar com a educação infantil. Políticas públicas, de repente, entender como é que funciona essa etapa do ensino da educação básica, né? Quem ou o que vai me ajudar? O professor responsável pela disciplina de estágio, o supervisor de campo e os próprios colegas, sejam egressos do curso ou aqueles que estão também compartilhando o estágio supervisionado. Que ferramentas que ele vai usar? Documentos de orientação da disciplina, livros, vídeos, referencial teórico e a própria Base Nacional Comum Curricular, né, que é o documento oficial agora para as etapas da educação básica no Brasil, né? Tendo isso em mente muito claro, ele parte para o como fazer. Então, onde é que ele vai encontrar esses padrões de linguagem, né? Então, ele vai buscar por aprendizagem,
ensino, educação infantil ou ensino fundamental 1, documentos oficiais do MEC e incluindo aí a própria BNCC. Quais são os planos e estratégias que esta pessoa vai ter que colocar em prática? Primeiro, a busca pela instituição, escolher a faixa etária, se possível, fazer observações, anotações a respeito da observação do campo de estágio. É muito importante ter um diário de estágio, né? Para ele, porque com o tempo você tende a esquecer do que você viu. Então é importante fazer esse tipo de anotação. Fazer leituras sobre educação infantil ou sobre ensino fundamental 1, né? E também sobre estágio supervisionado. Afinal de contas, para que serve o estágio supervisionado? Né? Uma dinâmica legal do estágio é que quando a gente está fazendo uma licenciatura em especial e a gente vai para o campo, para o estágio, a gente está um pouco no meio do caminho, né? Exato. Entre o professor e o aluno, porque a gente ainda é aluno, mas já está numa dinâmica diferente de professor. Então, a gente consegue procurar insights, a gente consegue analisar a dinâmica da aula, a dinâmica educacional daquele contexto que a gente está, de uma maneira um pouco mais aguçada, né? Realmente buscando ali, né? O que me chama a atenção? O que eu acho que eu posso contribuir tanto de um lado quanto do outro? Né? Exatamente. O estágio é muito bacana por causa disso. Você tem a visão do aluno e do docente, né? Então é muito rico nesse sentido, que inclusive, fazendo um parênteses, pode render o seu TCC, como foi o meu caso em pedagogia. Rendeu meu TCC. Né? Então, qual o começo, meio e fim do meu projeto? Então, primeiro é uma leitura inicial, né, de documentação e referencial teórico, né? O estágio em campo, as observações, a produção do relatório e aí a apresentação para avaliação do meu estágio supervisionado. Né? O que conta como desempenho bom ou ruim? A avaliação do supervisor de campo e a do professor responsável pela disciplina. Até onde eu consigo caminhar sozinho, onde devo buscar ajuda. Uma coisa que é a experiência pessoal, né? Quando eu comecei a dar aula, o meu principal problema era o gerenciamento de tempo em sala de aula, né? Então, eu tinha muita dificuldade em adaptar as atividades a uma hora de aula, dependendo do meu público-alvo, se eram mais crianças, se eram adultos. Aí eu precisei buscar a ajuda do meu supervisor ou do meu professor de estágio, né? Que temas que devo seguir adiante mesmo ainda não tenha assimilado? Legislação de educação básica, né? O projeto político-pedagógico da escola, né? Porque isso geralmente você tem que entender minimamente, né? Você tem que tocar o teu estágio à frente, mas não precisa dar conta 100% disso. Você precisa ter uma noção a respeito desses materiais, né? O que devo ajustar no meu percurso? Então, se aquele plano de aula, por exemplo, que eu pensei, está adequado para a turma estagiada, se eu estou conseguindo cumprir meu organograma de estágio e que empecilhos eu tive ao longo deste período, né? Por exemplo, vide a questão da pandemia, né? Que o pessoal estava no meio do estágio e nós tivemos que ajudar os alunos a tentar uma outra alternativa para dar conta de terminar, né? E aí, no final, qual a minha reação a respeito dos resultados das minhas ações? Então, se o plano de aula que eu pensei foi cumprido, se eu consegui fazer a regência, né? Se eu consegui fazer uma boa observação do campo e dos temas que me chamam a atenção, né? Questionamentos, o que eu posso formular ante meus resultados. Então, rever o gerenciamento das atividades propostas, por exemplo. E também, como o Gabriel falou, essa ponte entre aluno, né, entre discente e docente, o que eu posso levar para a minha prática futura, né? Que benefícios eu trago para a minha comunidade? De que forma que isso vai impactar lá na frente, na minha prática docência, né? Que inovações eu trouxe para o meu grupo? Então, a minha visão de aluno barra professor é muito bacana levar isso para a academia, de repente produzir um artigo científico, compartilhar com colegas, né? E, ao final, se eu cumprir com os meus objetivos, terminei o estágio, cumpri com todas as etapas que eu planejei, então isso aí cabe exatamente no planejamento do estágio. E, por último, temos o Gabriel, que vai trazer mais um exemplo aqui, né, de uma outra aplicação desse itinerário crítico da aprendizagem. Vamos rapidinho aqui. A gente pegou o exemplo da Maria. Maria é a nossa personagem fictícia, ela tem 22 anos, ela é veterana de licenciatura em informática. Então, ela está fazendo o TCC dela agora, né? Ela gosta muito de tecnologia e jogos e ela está pensando em fazer o TCC dela nessa área.
Vamos lá, ela atualmente faz estágio numa escola, então ela já tem uma prática, dentro do contexto escolar e está nessa busca agora para conseguir se planejar para poder fazer o seu TCC, tá bom? Então, o que sobre isso me interessa, né? O que sobre o TCC? Qual tema eu posso buscar ali para fazer meu TCC? Ela quer falar de Game-Based Learning, né? Aprendizagem baseada em jogos, ok? Compreendi a proposta? Sim, também como o nosso outro colega, é obrigatório para se formar, né? Então, é imprescindível fazer, né? E também é uma forma dela propor para professores de outra área, de outras áreas, né? Ferramentas na área dela de tecnologia, de informática, para poder contribuir para a aprendizagem, né? Que é basicamente essa função hoje do professor de licenciatura, né? O licenciado em informática, né? Fazer essa ponte entre a tecnologia e a educação, tá bom? Qual é o meu ponto de dúvida? Poxa, não sei qual é o meu eixo de pesquisa, né? Onde eu vou encaixar essa minha ideia com o meu eixo de pesquisa? Porque o TCC tem disso também, não é qualquer verdade. coisa, tem que estar aliado a um eixo de pesquisa dentro do teu curso. Muito bom. E onde eu preciso ter iniciativa? Então, procurar o professor e orientador, realmente estabelecer bem esse vínculo com o professor, né? Conversar com alunos veteranos que já têm experiência, que já fizeram ou já estão mais adiantados no TCC, né? Quem ou o que vai me ajudar? Eu posso usar eu vou usar, então ela escolheu usar o eixo de pesquisa da aprendizagem baseada em novas tecnologias, né? Quais ferramentas ela vai usar? Ela vai precisar dos DCNs, né? As diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, jogos que se adequem a essa proposta dela, tá bom? E aí escolher um videogame para isso, gente, Exatamente. é uma brincadeira. Não é, Fabiane Cruz? A Fábio sabe também disso. Porque é diferente da gamificação, tá bom, pessoal? Exato. A game-based learning, a gente usa o O jogo jogo como em meio si, isso. para educação, não uma forma de gamificar, de tornar jogo aquilo que a gente já está ensinando, Exatamente. tá bom? E como ela vai fazer isso? Beleza, então ela precisa procurar primeiro padrões para ela poder ir se aderindo naquilo, né? Então, quais tópicos eu quero trabalhar, né? Então, onde eu vou conseguir encaixar essas ideias? Então, ela escolheu trabalhar com literatura, matemática e ciências. Ela vai propor plano de aula com esses temas, e aí ela escolheu dois jogos, né? E aqui ela pegou de exemplo o Minecraft e o Roblox, né? Que são jogos que o pessoal que está na educação básica gosta É bastante, né? verdade, eu tive exemplos disso. Tem um engajamento bem Tive bacana, exemplos né? disso. Então, quais são os planos estratégicos? Delimitar o tema, encontrar as plataformas, ela já definiu quais planos de aula ela quer usar, né? E qual é o início, meio e fim desse projeto? Ela vai ter que revisar a literatura, buscar autores que falem sobre a GBL, né? A Game Based Learning. Eu James Bond para ela. Muito bom. Ela vai precisar, seria legal também buscar instituições que já aplicam, né, para ver como é aquela prática, como funciona, o que eles fazem, o que eles não fazem, ok? E adaptar os jogos para aquela realidade, né? Adaptar, criar dentro do jogo aquele ambiente de aprendizagem que ela está buscando, ok? Quais são os parâmetros do bom e do desempenho bom ou ruim, né? Então, apresentar a proposta de forma clara, que o professor, por exemplo, que não tenha muita aderência nesse tema, consiga compreender bem do que ela está falando, consiga compreender bem a proposta dela, Porque é né? bem desafiador. Às vezes ela faz a proposta, mas o professor regente não dá conta da É tecnologia. verdade. E também ela já tem um professor orientador que está orientando ela, então ela pode se pautar também pelo feedback dele, né? Até onde consigo caminhar sozinha, onde devo buscar ajuda se necessário. Então, pensar especialmente na dinâmica do TCC, o gerenciamento das atividades, né? O que eu preciso fazer no né? TCC, exatamente. Porque acaba, às vezes, virando um bicho de sete cabeças e a pessoa não sabe o que tem que fazer, né? Porque ela tem que pesquisar, ela tem que olhar a prática, ela tem que correr atrás, ela tem que pedir ajuda, ela tem que escrever, que às vezes é a maior... Eu diria para a Maria fazer isso no estágio e como eu daí aplicando o TCC. Exatamente. E essa ideia aqui me surgiu exatamente isso, né? Esse foi a minha prática de estágio da informática. Gente, campo de estágio é a solução para os problemas do É TCC. verdade, é verdade. Quais são os temas com os quais devo seguir adiante, ainda que não tenha assimilado completamente? A organização de plano de aula, por exemplo, porque não é o campo de aderência dela, né? Exato. Então, não precisa, nesse momento, ela não vai precisar se preocupar tanto com o plano de aula de ciências, de matemática, de literatura, para poder aplicar ali, né?
E o que devo ajustar em meu percurso? Vou conseguir entregar dentro do prazo, né? Ou será que eu vou ter que cortar algumas disciplinas ali para poder entregar dentro do prazo, né? E não Talvez ser enxugar punido por mais o causa disso? projeto, né? Exatamente, né? Ah, não, então eu vou falar só de literatura. Então eu tenho um mapa no Minecraft em que eu tenho uma história real em que o aluno vai experimentando dentro do jogo, por exemplo, a história de Hamlet. E aí ele vai tratar isso, ele vai, por exemplo, pode usar isso para estudar literatura inglesa, tudo mais, né? Tudo com a guia do professor, né? Então, olha como é que realmente isso vai abrindo várias possibilidades, né? Exatamente, porque você coloca num planejamento, você coloca num itinerário, tem que colocar no papel o plano, gente, não pode ficar no nível das E ideias só. como é que eu sei se eu dei conta? Como é que a Maria vai saber se deu certo aquilo que ela está se propondo, né? Qual é a minha relação, qual é a minha reação a respeito dos resultados das minhas ações? Eu gostei do projeto? Deu certo? Eu acho que eu vou precisar adaptar ele? Encaixou para aquilo que eu tinha me proposto a fazer? Quais questionamentos posso formular ante meus resultados? Me parece aplicável esse projeto? Ele está muito fora da casinha. Eu preciso colocar um pouco mais o pé no chão, tá bom? Que benefício posso levar para a comunidade? Diminuir a distância entre a tecnologia e a educação, compartilhar a proposta em ambientes escolares com colegas professores. Exatamente, pensando que educação ainda é um campo que tem muita resistência à tecnologia, então isso seria perfeito para a Ana, né? Para a Maria. Para Maria. E quais inovações pude trazer para o meu grupo, né? E se a pesquisa me trouxe bons resultados, se eu realmente vi que é aplicável, que eu consigo usar um jogo para conseguir implementar um plano de aula, né? Que tem começo, meio e fim, que tem estratégia, tem objeto de aprendizagem ali, né? Que realmente os alunos se engajem, que eu consigo aplicar, que a ferramenta funciona, né? A proposta pode ser útil para outros colegas de trabalho e também na minha própria prática docente, tá bom? Os meus objetivos foram alcançados ou eu fugi do tema, né? Eu consegui manter-me no tema porque eu consegui realizar o TCC que eu procurava, consegui inovar, Exato. consegui alcançar as atividades que precisava e consegui o meu 10 desejado, né? Isso mesmo. Pessoal, eu sei que a gente estourou o tempo, né? Perdão por isso. No final dos slides, vocês vão ver lá no Google Docs que nós fizemos um resumo. Quer ver? Ó, vou só compartilhar aqui, né? Nós fizemos um resuminho das ideias do First Time com o Paul D, tá? Então, a gente fez esse casamento. Vocês vão ver que tem os itens do Paul D aqui. Claro que as perguntas, como a gente falou antes, nós desdobramos alguns dos pontos do Paul D, mas isso aqui é só um resumo para vocês terem de como fazer esse link entre esses dois pesquisadores. Gente, era isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Nós gostamos muito de montar esse mini curso. Temos que confessar que estávamos bem nervosos aqui no começo, né? Porque foi uma experiência nova para a gente. E a gente criou esse itinerário. E, pessoal, como a gente falou, o itinerário não é fechado em si. Na prática de vocês, vocês podem adaptar também. O importante é ter esse olhar crítico, né, Gabriel? Exatamente. Conseguir objetivamente organizar aquilo que você está se propondo a fazer, né? Conseguir propor significado, conseguir compreender a transcendência daquilo que a gente está se propondo. E aí nós só colocamos uma conclusão final, né? E algumas referências que nós usamos aqui também. E é isso, pessoal, que nós tínhamos para hoje. Maravilha! Bom, a gente agradece imensamente, Prof. Edna e Gabriel. Prof. Edna nada, né? Teca e Gabriel. O pessoal gostou muito, o pessoal falou aqui, né, o quanto foi importante, o pessoal lá na plataforma da Even também está comentando que realmente aprendeu bastante, que vão utilizar, né, essa proposta de vocês de itinerário. A Caroline comentou aqui, sobretudo o último exemplo, dá para aplicar em todas as produções. O Jean também comentou que isso é maravilhoso, né, uma excelente oportunidade de aprendizado. A Maria Alice, a Lívia, a Maria Helena, então muitos aqui, né, comentários felizes sobre o mini curso de vocês. E a gente agradece imensamente por vocês terem proporcionado esse momento de troca, né? E a gente espera que o pessoal tenha gostado também. Então, muito obrigada, Teca e Gabriel, por esse momento, né? Agradeço aqui em nome do EduRede e também em nome, claro, da Esli, né? Por vocês terem vindo da Escola Superior de Línguas aqui da Uninter, por vocês terem vindo representar. Olha a responsabilidade aí.
Então, pessoal, daqui... Nosso grupo de pesquisa aqui, né? Isso aí, é o nosso grupo de pesquisa dando as caras aqui. Então, pessoal, daqui a 5 minutinhos nós voltamos, tá bom? Para o nosso próximo curso. Então, espero vocês daqui a pouquinho nos nossos próximos minicursos, né? São 4 minicursos às 19h30. Então, até lá e muito obrigada mais uma vez.